Oi pessoal, tudo bem com vocês? Chegando para mais um vídeo aqui no nosso canal para descomplicar um pouquinho a matemática. Hoje eu vou conversar com vocês sobre a sistematização de conjuntos numéricos. O que é isso? Nós vamos falar um pouquinho de como esses números são divididos dentro dos conjuntos, né? Os números aí que fazem parte do nosso universo da matemática. Então eu vou começar com vocês aqui com o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais é o primeiro que a gente tem contato com eles, né? São os números inteiros e positivos mais o zero. Quando eu digo mais o zero, eu quero aqui reforçar e lembrar que o zero é um número inteiro que não é nem positivo e nem negativo, né? Então, o zero é o primeiro número aí dessa minha reta numérica dos números naturais e ele é um conjunto que vai se estender até o mais infinito. Eu não tenho um final desse conjunto, né? Então, qualquer número inteiro positivo além do zero faz parte do conjunto dos números naturais. Depois eu vou aí conhecer o conjunto dos números inteiros. Quem são os números inteiros? Os números inteiros, eles têm, além dos inteiros positivos e o zero, ele passa a apresentar para a gente também os números negativos, né? Então, todos os números que estão dentro do conjunto dos números naturais fazem parte dos números inteiros. E ele acrescenta pra gente os números negativos até o menos infinito. Eu também não conheço o final do conjunto dos números inteiros, certo? Depois vem pra gente o conjunto dos números racionais. Quem são os números racionais? Os números racionais, para simplificar a história, eu falo que é todo número que pode ser escrito na forma de fração. Então são as dízimas periódicas, os números decimais, né? E as frações propriamente ditas, tanto positivas quanto negativas, né? Quando a gente aprende os números decimais, que a gente vai lá aprender a colocá-los numa reta numérica, então a gente aprende a reta numérica. Primeiro a gente aprende que ela vai, né, do 1 até o infinito, né? Depois a gente aprende que ela vai também até o menos infinito, então ela segue para cá. E depois a gente entende que entre esses números inteiros aqui, existe uma infinidade de números decimais e de frações. Então aqui, por exemplo, eu tenho o 0,5, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, eu posso ter aqui o 3 sobre 2, que é 1/2, 1,5. Então, dentre esses números inteiros aqui no meio, existe uma infinidade de números racionais, tanto positivos quanto negativos, tá? Então, eles estão aqui nesse meio da nossa reta numérica. E por último, a gente é apresentado ao conjunto dos números irracionais. O conjunto dos números irracionais, ele é formado pelos números que têm muitas casas decimais, porém eu não conheço todas essas casas. Eles são números que não tem como a gente definir uma exatidão para eles. Então aí entra a raiz de 2, a raiz de 5, o pi é um número infinito que nós utilizamos quando a gente vai trabalhar com circunferência, ele é muito utilizado. Aqui ó, eu coloquei um exemplo de uma dízima não periódica, né, um número decimal infinito,
que eu não conheço as outras casas dele. É diferente da dízima periódica, que eu sei aqui, ó, eu sei que a próxima casa aqui continua sendo 3 e depois eu consigo transformar isso aqui em fração. A mesma coisa aqui, ó, 1,35, então eu sei que aqui continua sendo 35, né? No número irracional, esse período que a gente chama, que são os números que se repetem, ele não existe, então não tem como eu calcular, ok? Então, todos esses números juntos formam o conjunto maior, que é o conjunto dos números reais. Para estabelecer uma relação mais fácil de vocês entenderem, porque a grande dúvida que surge aqui é por que 5, quando eu vou trabalhar lá em exercício, eu considero que 5 pertence ao conjunto dos números racionais, mas por que o conjunto dos números racionais não são os números decimais? Então tem sempre essa confusão. Para explicar melhor, eu uso uma associação, né, que eu sempre procuro trazer assim, para entender melhor essa formação aqui, eu trago uma associação de territórios, tá? Imagina que a minha história começa onde? Na minha casa. Então, eu tenho aqui as pessoas que moram comigo na minha casa. A minha casa está inserida num contexto maior, que é quem? A minha cidade. A minha cidade também está inserida num contexto que é o meu estado. Então, eu tenho a minha casa, que fica dentro da minha cidade, que pertence ao meu estado. Juntamente ou igualmente ao meu estado, existem outros estados. Aqui eu vou colocar outros só para diferenciar. Então, eu tenho aqui a minha casa dentro da minha cidade, que está dentro do meu estado, e eu tenho outros estados parecidos com o meu, né? Tudo isso faz parte de um contexto maior, que é quem? O meu país. Então, imagina o seguinte, eu posso dizer que as pessoas que estão dentro da minha casa pertencem ao meu país? Sim. Eu posso dizer que as pessoas da minha casa pertencem ao meu estado? Sim. Então, essa é a mesma associação daqui. Os números naturais, eles fazem parte dos números inteiros, assim como a minha casa faz parte da minha cidade. Os números inteiros, com tudo que tem dentro, inclusive os números naturais, fazem parte dos números racionais, assim como a minha casa e a minha cidade fazem parte do meu estado. Só não vamos misturar o conjunto dos números irracionais aqui. Por quê? Porque ele pertence a um outro estado. Eu não posso dizer que as pessoas que vivem nesse estado vivem no meu estado também. São coisas diferentes, né? Mas todos eles, o meu estado, com tudo que tem dentro, e os outros estados pertencem ao meu país, ao conjunto dos números reais. Então, essa associação que eu faço para entendermos na hora de trabalhar esses sinais aqui. Que sinais são esses? Então, aqui, quando eu tenho atividade de conjunto, geralmente aparecem esses sinais aqui. O primeiro é o sinal, que horror, é o sinal do pertence, né? A gente trabalha com pertence e o riscadinho não pertence.
Depois nós temos esse sinal aqui, que é um Czinho. O C é o sinal do está contido. Então, eu tenho o está contido e se ele tiver riscadinho, não está contido. E tem esse que é o C virado ao contrário, que é o sinal do contém. Se ele tiver riscado, não contém, tá? Quando que eu uso esses sinais? Para facilitar, eu gosto de separar assim, é comum a gente separar assim. O pertence e não pertence, eu trabalho com ele quando eu vou comparar números e conjuntos. Então, por exemplo, eu quero saber o número 5 pertence ou não pertence ao conjunto dos números naturais. Então, eu vou trabalhar pertence e não pertence quando eu estiver comparando número com conjunto. Quando eu estiver comparando conjunto com conjunto, aí fica mais fácil eu usar esse daqui, tá? Por exemplo, o conjunto dos números naturais está contido ou não está contido no conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números irracionais contém ou não contém o conjunto dos números inteiros. Então, quando eu estou comparando conjunto e conjunto, eu utilizo esses dois aqui, tá? Aqui, ó, conjunto e conjunto. Quando eu estou comparando número com conjunto, eu utilizo pertence ou não pertence. Só para deixar aí alguns exemplos para vocês, né? Se fosse para eu utilizar aqui, por exemplo, eu colocaria assim, menos 5 sétimos e colocaria aqui o conjunto dos números inteiros. O menos 100, conjunto dos números reais. Aí aqui eu colocaria o N com relação ao conjunto Q, que são os racionais. E o Z com relação aos irracionais, por exemplo. Então aqui, ó, para eu resolver esse exercício, se fosse para completar, né, algum desses aqui, eu iria olhar, eu tenho aqui um número e aqui um conjunto, então eu vou utilizar o pertence e não pertence. O menos 5 sétimos pertence ao conjunto Z? Não pertence, porque é uma fração. Fração entra no quê? E menos 100 pertence ao conjunto dos números reais? Sim, pertence. Por que, professora? O menos 100 não é do Z? Sim, o menos 100 é do Z. Mas o Z está dentro do R. Então, esse número pertence, sim, também ao conjunto dos números reais. Já aqui embaixo, ó, eu tenho um conjunto com outro conjunto. Então, eu vou olhar o N, ele não contém o quê, né? Mas ele está contido, ele está dentro. Ele está dentro do quê? Então, ele está contido em quê? Então, meu está contido, eu vou usar esse símbolozinho. Da mesma forma, o Z contém o conjunto dos números irracionais. Então, eu vou usar o símbolo do contém, certo? Eu vou deixar todos esses esqueminhas e algumas atividades para vocês lá no meu blog, tá? Então, quem tiver alguma dúvida, quem quiser dar uma passadinha lá, conferir de novo os esqueminhas, né? E quiser fazer exercício para praticar, dá uma chegadinha lá no blog que vocês vão encontrar esse material lá, tá bom? Por hoje é isso.
Agradeço a vocês que estão aí acompanhando o canal. Não se esqueçam de se inscrever para receber os meus vídeos, né? E se gostou, dá um joinha aí para eu saber que vocês estão gostando, tá bom? Um beijo e até a próxima, então.